Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes volta a defender as urnas eletrônicas e Oeste comenta. Veja o vídeo. Nós sabemos os problemas que tínhamos com o voto impresso, com o voto escrito, as fraudes, a dificuldade na apuração, principalmente em municípios pequenos, a grande dificuldade de garantir que não houvesse uma ou outra fraude. Isso simplesmente foi encerrado a partir do início da votação eletrônica. E aí, Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Quero te ouvir aí em relação a essa declaração do ministro Alexandre de Moraes, ele que ainda é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E vale lembrar que esse assunto, sobre as urnas eletrônicas, sistema eletrônico de votação, foi um tabu, foi um assunto interditado no ano passado, durante a campanha eleitoral, né? Boa noite. Pois é, boa noite, Paula, boa noite, Cris, boa noite, Carlo Cauti, hoje é no estúdio com vocês, boa noite, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Paula, olha, a questão não é defender ou não a urna eletrônica, nós também defendemos a urna eletrônica, o que nós defendemos é apenas a segunda camada de segurança de uma urna eletrônica. Nós estamos em 2023 e não existe isso, apesar de toda a tecnologia envolvida nas sociedades, todo o avanço tecnológico, existem falhas, existem hackers, existem problemas. E o que o brasileiro pede, lembrando que a própria Suprema Corte da Alemanha não aceitou o uso das urnas eletrônicas apenas nas eleições na Alemanha, exatamente porque não tem essa segunda camada de segurança e transparência. Defender as urnas eletrônicas, ministro, nós também defendemos as urnas eletrônicas. O que nós pedimos é o que o Congresso, inclusive, já votou no passado, já autorizou, foi passado a PEC para que o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas ele pudesse ser uma realidade. Vários políticos que criticaram o debate o ano passado sobre quem gostaria de ter o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas, Simone Tebet, tantos outros, Requião, muitos políticos que defendiam isso no passado, o ano passado resolveram criticar, mas tudo bem, o Congresso passou essa medida, a Suprema Corte, o STF derrubou e agora nós nunca mais vamos poder conversar, debater sobre isso. A Suprema Corte alemã não gosta. Outros países de primeiro mundo, aqui nos Estados Unidos também, os estados que usaram apenas a urna eletrônica sem o voto impresso, na última eleição presidencial, encontrou problemas. Então, não é possível que nós vamos voltar a esse cenário de não poder nem discutir o que é um debate justo, pertinente e que a população brasileira quer. Nada contra a urna eletrônica, apenas estabelecer que o artigo 37 da nossa Constituição, que diz que as eleições precisam estar sob escrutínio público, seja também respeitado. E urnas eletrônicas com contagem apenas eletrônica não respeita esse artigo da Constituição. Voto impresso, comprovante impresso do voto, que era aquela proposta já agora discutida mais recentemente da Bia Kicis, da deputada Bia Kicis. Depois teve todo aquele ativismo político do agora presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, era presidente do TSE na época, sai do Tribunal Eleitoral, vai para dentro do Congresso se reunir com líderes partidários, quando a PEC do voto impresso estava para ser votada na comissão especial, a PEC da deputada Bia Kicis, e seria aprovada, e aí Luiz Roberto Barroso consegue convencer os líderes partidários de algo, porque eles mudam toda a composição
da comissão do voto impresso, lá da PEC do voto impresso, e os novos indicados são, surpreendentemente, contra. E aí, claro, houve um rebuliço todo da sociedade. Arthur Lira, que já era presidente da Câmara, coloca em votação no plenário a revelia da proposta ter sido rejeitada lá na comissão especial, e a maioria vota sim, queria voto impresso, só que não foi uma quantidade suficiente de votos para aprovar uma PEC. A gente sabe que a PEC tem uma dificuldade maior de aprovação. Então, isso foi só o caso mais recente. É muito bom esse histórico aí que o nosso colega Alexandre Garcia traz, porque muitas pessoas esquecem que isso já foi votado, que já foi aprovado, e na primeira vez não foi considerado inconstitucional a alegação do TSE que sairia muito caro e por isso não seria implantado. E aí passou uma eleição, outra eleição, e aí depois eles vieram com a ladainha da inconstitucionalidade, alegando que isso quebraria o sigilo do voto. Sigilo que eu acho que a maior parte dos eleitores hoje nem faz questão que exista. Faz questão de ir na urna e mostrar em quem está votando para nem ser confundido com o eleitor do lado oposto, já que há essa polarização tão grande entre o eleitorado, né? Então é tudo muito bizarro quando a gente começa a ver, e agora o atual presidente do TSE insistindo nessa ladainha de que as urnas eletrônicas são a perfeição absoluta, que elas são, de uma segurança inquebrantável. Não é. Os celulares de todos vocês, de todas as autoridades da República foram hackeados. Apenas Sérgio Moro e alguns procuradores da Lava Jato é que tiveram as conversas, as supostas conversas divulgadas, mas lembram que os hackers diziam que eles tinham milhares de conversas, milhares de celulares hackeados, inclusive apontaram que havia, ou insinuaram que havia ministros do STF hackeados naquela leva. Então, por que as urnas não seriam passíveis de alguma possibilidade de ataque? E a gente tem o caso, né, emblemático do invasor, do hacker, que passou meses navegando pelos computadores do próprio TSE nas eleições de 2018. Então, de novo, as pessoas foram para as ruas depois do segundo turno pedindo mais transparência. Continuam se manifestando, ainda que tentando driblar o medo que foi imposto à sociedade, mas se manifestando em suas rodas de conversa, em suas redes sociais, porque querem mais transparência. Qual é o problema? Qual é a dificuldade? É muito difícil entender essa cabeça, essa mentalidade dos ministros que ocupam as cortes eleitorais do Brasil. Já outra notícia na tela. Urgente. PGR é acionada para investigar interferência de Lula nas eleições argentinas. Veja o vídeo. Olha só que curioso. Esse ano, durante uma das suas entrevistas, quando questionado por que ele continua fazendo parcerias com um país ditadura como a Venezuela, onde pessoas são executadas, onde não há liberdade de expressão, onde o ditador executa pessoas por estarem nas ruas pedindo liberdade e democracia. A resposta do Lula foi que, olha, democracia é uma coisa relativa e cada país tem que cuidar da sua própria nação. Não convém um país interferir no outro, não convém um país interferir nas eleições de outros países. Inclusive, ele até disse que o problema da Venezuela é que lá tem muita democracia e muita eleição. Bom, neste momento ele se posicionou como um cara que respeita a soberania de outros países do ponto de vista que uma nação não pode interferir na eleição de outra nação. Até aí, tudo bem. Só que aí sai uma notícia hoje falando que essa mesma pessoa, o ladrão de 9 dedos, está usando o dinheiro do povo brasileiro para interferir nas eleições da Argentina, porque a esquerda da Argentina quebrou o país, como nunca se viu antes, a inflação lá é acima de 100%, e agora ele está jorrando dinheiro no país quebrado para impedir que a direita chegue no poder. Isso quem está falando não sou eu, quem está falando é a extrema imprensa que fez campanha para o Lula. Estadão. Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Já teve outra matéria falando que era mais de 1 bilhão, que é 8 bilhões, o equivalente a aproximadamente 40 bilhões de reais. Lula está interferindo na eleição de um país vizinho, fazendo exatamente aquilo que ele disse que é contra a democracia. Pois bem, deu as suas justificativas, mas a verdade é que houve interferência. Por quê? A Argentina esgotou sua linha de crédito, ela não tem mais confiança
para que qualquer banco mundial empreste dinheiro a eles, porque eles estão quebrados, conta da esquerda. E aí me vem o Lula e força a barra para que a Simone Tebet libere um empréstimo para um país quebrado. Nós ainda estamos levando calote de Cuba por dinheiro emprestado e como seguro foi dado charutos. Não estou brincando. Charutos está no contrato. Isso que o Lula está fazendo é um crime. E é por isso mesmo que eu pedi para o meu jurídico acionar o Tribunal de Contas da União e a PGR para investigar esse empréstimo para a Argentina. Se a Argentina realmente tem os pré-requisitos para que o banco possa emprestar dinheiro, porque se ela foi negada por outros bancos internacionais, deveria ser negado também pelo banco que está sob o comando da Simone Tebet, que virou uma ministra poste. Faz o que o Lula manda. Né? Esse é o famoso isentonismo. Né? Para se manter no poder, ela virou despachante de uma facção criminosa. Uma péssima maneira de terminar sua carreira política. Então nós vamos jorrar dinheiro para a Argentina. Enquanto isso, o Brasil nós temos 2,9 milhões de pessoas sendo retiradas do Bolsa Família, 400 mil empresas fechando as portas, a inflação subindo, um déficit de mais de 100 bilhões de reais apenas no primeiro ano. Os investimentos indo embora do Brasil, teve uma queda brusca de 36% em investimento internacional. Brasil caminhando a passos largos para um colapso econômico e ao invés de tentar fazer uma estrutura para resgatar, não. Ele vai financiar um país quebrado vizinho, assim como ele quer fazer com a Venezuela e com Cuba. Já foi em Cuba para organizar maneiras de jorrar o nosso dinheiro para ditaduras. Isso é inaceitável e é por isso que a gente acionou o Tribunal de Contas da União e o PGR, já está protocolado, para que seja aberta uma investigação em por que houve interferência e por que estamos emprestando dinheiro para a Argentina, sendo que ela não corresponde aos pré-requisitos mínimos de risco. Quero te ouvir. Quer dizer que o presidente Lula mexeu os pauzinhos aí para liberar $1 bi, né, para o governo argentino? Pois é. O Lula é candidato lá também. Pois é, né? Daqui a pouco vai se candidatar lá. Pode ser que ganhe mais votos do que o Massa, porque com a situação do Massa, que a gente vai cobrir lá, vamos estar por a semana inteira das eleições, vamos entrar ao vivo também aqui no Sem Filtro com a Revista Oeste, mas de fato é algo inacreditável, porque é uma medida, essa do Lula, não somente inútil, danosa e perigosa também nas relações bilaterais. Inútil por quê? Porque a Argentina tem uma dívida só com o FMI de 40 bilhões de dólares. Então, dar 1 bilhão por parte do CAF, né, que é essa caixa de desenvolvimento dos países andinos, é inútil. É só dar aquele fôlego final, último fôlego para um governo cadavérico já, que assinou a própria condenação à morte com uma inflação de 3 dígitos. Né? Na Argentina temos uma inflação oficial de 120% ao ano, quanto a real é de 300% ao ano. Bens alimentares são 400% ao ano. Isso é uma inflação calamitosa. E mesmo assim, o governo de esquerda que está atualmente no poder decidiu candidatar quem? O ministro da Economia, que é o responsável por ter gerado esse caos econômico no país. Mas, lembrando que na Argentina, metade da população está abaixo da linha de pobreza e metade da população vive graças a subsídios do governo. Então, é um país que já foi o mais rico do mundo e que o peronismo, por 50 anos, transformou em um país miserável, não somente aqui na América Latina, mas a nível mundial. Mas por que é danoso esse ato do Lula? Porque o artigo 2.7 da Carta da ONU é muito claro. Ele prevê o princípio de não ingerência nos assuntos internos de outros países. O artigo 4º da Constituição brasileira fala a mesma coisa. As relações internacionais do Brasil são norteadas pela não intervenção em assuntos de outros países, assim como ninguém pode intervir em assuntos do Brasil. Então Lula está violando não apenas a Carta da ONU, mas como a Constituição Federal. Além das regras do bom senso diplomático, né, Paula? Porque se você interfere numa eleição no país vizinho, que é o seu 4º maior parceiro comercial, tentando ajudar um governo que você sabe que vai perder, porque não é se o Milei vai ganhar, é como o Milei vai ganhar. Se vai ganhar no primeiro turno, como agora as pesquisas estão mostrando, ou se vamos ter simplesmente o beijo da morte para o candidato que vai enfrentar no segundo turno, porque as pesquisas já mostram isso. Então, dar dinheiro
de um banco internacional para um governo que está na fase... É tão desesperadora a situação na Argentina que o presidente Fernandes sequer aparece na campanha eleitoral do atual candidato, que é o seu ministro da Fazenda. Então, assim, de novo, é algo cômico que está acontecendo na Argentina e o Lula decidiu fazer a coisa mais errada que podia, ou seja, intervir, mostrar ingerência de um país em cima do outro para um governo que, sabemos, vai perder esta eleição, não vai conseguir eleger o seu sucessor. Tirando isso tudo, lembramos que o Fernandes foi quem visitou o Lula aqui no Brasil, né, quando ele estava preso, e também tentou interferir na campanha eleitoral. Então, assim, na esquerda eles se entendem, mas para os hermanos tudo. Mas isso, com certeza, não vai passar despercebidos. Para o Milei, quando ele ganhar a eleição, ele não vai esquecer essa afronta, e para os argentinos também, porque tantos defeitos nossos hermanos têm, mas eles são orgulhosos, né? Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.